Bem, amados, no dia 31 de outubro, quinta-feira que vem, o que a gente vai celebrar? Quem sabe? O que é celebrado nessa data? Ah, que bom que vocês falaram aí. Achei que alguém ia falar que era o Halloween, né? Irmão, crente não celebra Halloween, não é? Não vai cortar abóbora, colocar aí na tua casa e se vestir de fantasma, não. Na verdade, essa questão do Halloween é um festival pagão, né? Era uma tradição celta, um festival chamado Samhain, que foi incorporado pela Igreja Católica ali quando houve uma expansão do cristianismo na Europa. Então, os celtas, eles acreditavam que na mudança da estação, da primavera para o inverno, o véu que separava o mundo dos mortos e os vivos se tornava muito fino ao ponto de permitir contato entre mortos e vivos. E aí a Igreja Católica trouxe isso daí como uma forma de uma inclusão nas festividades e declarou então a noite que antecede ao dia de Todos os Santos, que acontece no dia 1º de novembro, eles colocaram então a noite da véspera do dia de Todos os Santos. Por isso é Halloween, All Hallows Eve, né? A véspera de todos os santos, né? Mas nós não celebramos isso. Isso não tem nenhum fundamento, isso não tem nenhum alinhamento com que a palavra de Deus nos ensina aquilo que nós devemos fazer. Nós não celebramos os mortos, nós não comunicamos com os mortos, nós servimos a um Deus vivo. Amém. Que depois que ele ressuscitou, foram no túmulo à sua procura e lá ele não estava, mas viram os anjos que disseram aos que o procuravam: por que vocês procuram entre os mortos ao que vive? Então nós falamos com Deus que é vivo, nós nos referimos a Jesus porque ele está vivo. Amém. Não é? Então essa é a tradição do verdadeiro cristianismo, servir a um Deus vivo. O Deus que nós servimos não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, amém, queridos? Então, quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, ali no final, ali no verso 9, ele vai trazer recomendações sobre como devem ser os bispos. Tito, capítulo 1, verso 9, ele vai dizer assim sobre os bispos, que entre outras coisas, o bispo deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Veja o papel importante de um bispo, de uma liderança fundamentada na doutrina e na palavra. Qual é o papel? É trazer o ensino, a exortação para aqueles que estão se desviando por doutrinas distorcidas, por heresias que sutilmente, muitas vezes, vão entrando no seio da igreja. E é exatamente isso que aconteceu durante aquele período da Idade Média, né, da Idade das Trevas, conhecida assim, né, da Idade Medieval, quando a igreja ela começou a se corromper, permitindo a entrada de muitas tradições e doutrinas que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E aí houve então a necessidade de uma reforma. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, né? O que estava acontecendo? Você talvez já ouviu essa expressão protestante. Você sabe o que significa isso? Porque que os que não são católicos, os cristãos não católicos, são chamados de protestante. Eu te pergunto, você é um protestante? Você é uma protestante? Se você olhar para a palavra, etimologicamente, protestante significa aquele que protesta, aquele que está denunciando algo que está errado. Isso é protestar. E eu te pergunto, você está protestando? Talvez você está aí sentado e diz: eu não sei, protestando sobre o quê? Ou protestando contra o quê? E você precisa se decidir, porque às vezes você pode ser um frequentador de uma igreja evangélica, mas não ter um compromisso em protestar aquilo que está errado, em combater aquilo que está errado. Então, esse termo
protestante, ele foi estabelecido a partir desse movimento conhecido como a Reforma, que então levou o nome da Reforma Protestante, porque um grupo de pessoas se levantou para contradizer os ensinos errados. Mas qual era o contexto da época? O que estava acontecendo em meio à Igreja Católica que levava as pessoas ao erro e que ocasionou esse movimento? Então, queridos, nós vamos encontrar que ali havia um culto às imagens. Era uma doutrina que foi introduzida e as pessoas começaram a adorar estátuas e se devotar e prestar culto a essas imagens. Nós vimos que havia aquela crença que foi introduzida que os mortos, aqueles chamados santos, poderiam interceder por nós, poderiam ser mediadores, poderiam levar as nossas causas diante de Deus. Começou a se crer também no culto a Maria, a veneração a Maria. Isso não sempre existiu, queridos. Durante os primeiros anos, durante boa parte do cristianismo, não existia culto a Maria como é cultuada hoje. Mas isso foi introduzido, e depois foi introduzido também a questão da salvação pelas obras. Começou a se pregar uma doutrina de que a salvação dependia do nosso esforço, da meritocracia, daquilo que nós fazíamos de bom. E aí se introduziu também a doutrina do purgatório. Você vai perceber que uma doutrina errada depende de outra para justificar a anterior, e aquilo vai se avolumando e se tornando ali num movimento de muitas heresias. Então se introduziu a questão do purgatório, e aí a questão do purgatório abriu uma brecha para se explorar a questão das indulgências. O que eram as indulgências, pastor? Era a questão do perdão concedido pela igreja. E daí houve a necessidade de se colocar a doutrina da infalibilidade papal. O que significa isso? Que o Papa é infalível. Então, como que uma coisa dependia da outra? Por causa de todas essas doutrinas equivocadas, erradas, foi que os reformadores se levantaram, foram levantados por Deus, queridos, e foi um movimento tão tremendo do próprio Espírito de Deus, porque não foi algo organizado por alguma articulação humana. Não se levantou uma pessoa que abriu um grupo de WhatsApp e começou a comunicar uns com os outros e disse: olha, vamos montar aqui um movimento para desestruturar esse sistema eclesiástico corrompido que está aí. Não, pessoas dentro da própria Igreja Católica começaram a ver isso aqui que está sendo pregado, essas leis, essas bulas aqui assinadas pelo Papa, isso aqui não está em consonância com a sã doutrina. E aí eles começaram a questionar, mas baseado no que está na palavra de Deus, por que a igreja está ensinando isso? E as pessoas começaram a questionar. E quem são alguns desses reformadores? Foram teólogos em diferentes lugares da Europa, protestando contra essas práticas erradas. Nós vamos encontrar, talvez o mais conhecido e famoso deles, Martinho Lutero, que se levantou lá na Alemanha. Ele era um teólogo, ele era um professor de uma universidade, e veja, Lutero, ele não estava se levantando simplesmente para desonrar, ou para declarar uma guerra contra a igreja. Na verdade, ele estava fazendo questionamentos, ele estava chamando os demais líderes, teólogos da igreja para uma discussão, um debate, para revisar e para alinhar o ensino da igreja com aquilo que a palavra de Deus ensinava. Nós vemos também que houve João Calvino lá em Genebra e Zwinglio em Zurique, que acabou morrendo numa guerra entre protestantes e católicos. Nós vemos na Escócia John Knox. Depois nós vemos William Tyndale, que se dedicou à tradução das escrituras para que pudesse ter acesso, todas as pessoas pudessem ter acesso, porque naquele tempo os próprios líderes da igreja católica proibiam que as pessoas tivessem acesso à leitura da palavra de Deus. Você pode imaginar uma situação dessa? Eles achavam que somente eles tinham a competência de ler, de entender, interpretar e poder ensinar. Então as pessoas tinham que simplesmente ir para as igrejas e ouvir o que eles falavam, mas não eram permitidas ler a palavra de Deus. E o
William Tyndale, ele começou na questão da tradução das escrituras para o inglês, para que todos pudessem ter acesso. E culminou que houve ali a invenção da tipografia de Gutenberg, né, a prensa, e começou a publicar cópias. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, que coisa linda, né? E vemos também que houve ali John Huss, na Boêmia, que acabou sendo excomungado, perseguido, preso pela Igreja Católica, condenado e queimado vivo. Então, queridos, esses homens, dentre outros tantos, se levantaram para questionar os ensinamentos errados. E talvez o evento que tradicionalmente é considerado como o catalisador da reforma protestante foi a fixação das 95 teses que Martinho Lutero pregou ali nas portas da Catedral de Wittenberg. Ele era um teólogo que ensinava naquela universidade e ele começou a questionar. E aí, estudando a palavra de Deus, ele elaborou 95 argumentos que contradiziam especialmente a questão da venda de indulgências. Então isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, portanto, esse ano nós estamos celebrando 507 anos da Reforma Protestante. Então, nesse documento, Lutero questionava várias práticas e doutrinas, especialmente a venda das indulgências, e ele convocou os teólogos e os líderes da igreja para um debate acadêmico sobre esses assuntos. Mas, veja, uma das coisas que era muito forte apregoada naquele tempo e continua sendo hoje, ainda essa semana eu assisti a homilia de um padre falando sobre isso e fiquei estarrecido com o nível de engano que está sendo apregoado. É a tal da doutrina do purgatório, que foi oficializada no Concílio de Florença em 1439. Então, o que diz a doutrina do purgatório? Que quando a pessoa morre, ou a pessoa morre em Cristo, ou ela morre sem Cristo. Se ela morre sem Cristo, ela vai para o inferno. Se ela morre com Cristo, a grande maioria, 99%, 99,9% das pessoas não vão para o céu. As pessoas vão para um lugar onde elas vão precisar ser purificadas através de chamas de sofrimento. Esse é o chamado purgatório. Então a doutrina do purgatório diz assim: não é que você não é salvo, você está salvo, mas antes de você chegar no céu, você vai ter que ser queimado por chamas, sofrer muito durante um longo tempo, até que você seja purificado e possa sair do purgatório para o céu. E eles começaram a pregoar essa doutrina, e esse ensinamento levou a um outro engano, que foi exatamente a doutrina, foi a questão da venda das indulgências. Isso era muito apregoado, porque o que significa a venda das indulgências? Eles criam e diziam assim, olha, que a pessoa para sair do purgatório, ela só podia sair mediante a Eucaristia, mediante a frequência às missas, mediante a prática de boas obras, e mediante a contribuições financeiras. Então, eles precisavam construir a Catedral de São Pedro, lá em Roma, e precisavam de arrecadação, e aí eles começaram a pregoar que se você colocasse uma moeda, colocasse a sua contribuição ali, aquela alma que estava no purgatório de um parente, de um ente querido seu, ela ia sair mais rápido. Então, eles falavam que havia essa indulgência, ela tinha duas formas, existia a indulgência total e a indulgência parcial. A indulgência total significa que a alma saía imediatamente do purgatório, mediante alguns desses atos que se fizessem. Ou a indulgência parcial significava que o tempo de sofrimento naquele lugar de tormento, de chamas, seria abreviado, e a pessoa ia passar menos tempo. Então começou a se vender essa doutrina por toda a Europa, e as pessoas começaram a ir na igreja levando as suas contribuições e dando dinheiro para a igreja, porque na sinceridade do coração delas, queriam que as pessoas se livrassem daquele tormento, daquele sofrimento que estavam passando no purgatório. E mais do que isso, eles começaram a vender uma proposta que, conforme fosse a sua contribuição, quanto maior fosse a sua contribuição, de repente você, quando você morresse, já era uma coisa assim, preventiva, você nem ia para o purgatório, você já passava direto para o céu. Imagina
todo o continente sendo ensinado com essa doutrina perversa, manipuladora, exploradora. Isso aí deixou os reformadores indignados, e eles começaram a falar: não existe nenhuma base bíblica para a venda da salvação, não existe nenhuma base bíblica que confirme essa prática que está sendo ensinada. E havia, talvez, o arauto da venda das indulgências, era Johann Tetzel, e ele estava promovendo essa prática na Alemanha com um slogan que dizia assim: assim que uma moeda tilinta no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Olha só que coisa. E a gente tem aquela imagem ali, por exemplo, daquela moça, né, aquela jovem, indo ali na igreja levar a sua contribuição, e você tem ali um sacerdote anotando ali a contribuição dela e garantindo, assegurando que a alma que está ali no purgatório ia sair antes do tempo, ou ia sofrer menos. Então, era uma coisa realmente terrível. E diante disso, queridos, para justificar isso, quando alguém questionava e dizia assim: mas isso não está escrito na palavra de Deus, aí eles levantavam o ensino que dizia assim: não, mas existe uma autoridade que está acima da palavra de Deus, que são as tradições da Igreja Católica, e além disso existe o decreto que o Papa fez sobre isso, e a autoridade do Papa é inquestionável, é infalível, porque ele é infalível. Então eles precisavam de um argumento para justificar o outro e dar continuidade a todos aqueles ensinos errados que estavam sendo amplamente difundidos por toda a Europa. Então, a Reforma se levantou para fazer oposição a isso e chamar o cristianismo para a sã doutrina. E a gente pode resumir a teologia defendida por esses reformadores através de um documento, né, ou de um resumo mesmo do que foi o movimento da Reforma, que a gente chama de as 5 solas. Sola aqui no sentido da palavra do latim, que significa somente, né? Os 5 somentes, ou as 5 solas. E sobre isso, esses reformadores bateram muito para poder trazer de volta a igreja para o ensino correto da palavra de Deus. Então vamos ver quais são cada uma dessas solas, para que você entenda sobre o que você deve protestar, sobre o que está fundamentada a nossa fé e a nossa confiança. A primeira delas é a sola Escritura, ou somente a Escritura. Então essa sola diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única fonte infalível de autoridade para a fé e a prática cristã. Qual que era o erro que essa sola estava combatendo? O erro de que a autoridade da tradição católica e o magistério da igreja eram infalíveis. Então essa sola se levanta para dizer: não é a tradição que é a autoridade infalível e nem a liderança da igreja que é infalível. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é a verdade. Então os reformadores argumentavam que a igreja tinha colocado a tradição e os ensinamentos acima das escrituras, resultando em práticas não bíblicas. E qual era a fundamentação bíblica que os reformadores usavam? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Então o que 2 Timóteo 3, 16 e 17 está dizendo? Que a Escritura é a mensagem que Deus deixou disponibilizada para nós, com um propósito. 2 Timóteo 3, 16 e 17 está dizendo isso. O propósito é para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que eu e você, servos de Deus, possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, queridos, imagina essa doutrina que diz que o Papa é infalível. Daí nós temos um Papa
agora, que tem feito algumas declarações muito controversas. Imagine se ele é tido como infalível. Ele diz que a união homoafetiva é algo que a igreja pode abençoar. Então, se levanta um papa, um líder da igreja católica, que ele quer colocar suas ideias alheias ao que a palavra de Deus diz, todo o corpo católico, o mundo católico, os fiéis da igreja católica vão ter que aceitar, simplesmente por crerem que a pessoa é infalível. Não existe nenhum homem infalível, queridos. Todos somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos caíram, todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. O único perfeito foi o Senhor Jesus. Segunda sola fide, ou somente a fé. O que essa sola dizia? Somente pela fé uma pessoa pode ser justificada. Querido, a justificação é uma doutrina amplamente explicada pelo apóstolo Paulo, especialmente no livro de Romanos. A justificação significa que, mediante o sacrifício de Jesus, mediante não o que eu fiz, mas mediante o que Cristo fez na cruz, por mim e por você, nós fomos tornados justos. Aos olhos de Deus, Ele nos vê como justos, não pelo que eu fiz, porque eu mereci, porque eu me esforcei para ser uma pessoa boazinha, sem pecado, sem mácula. Não. Eu me tornei justo por causa do que Jesus fez por mim, porque a culpa que estava... A justificação significa a remoção da culpa. A culpa que estava sobre mim, sobre você, foi removida e colocada sobre outra pessoa que pagou o preço, e essa pessoa foi Jesus e pagou com a sua vida. Por isso você e eu somos aos olhos de Deus justos, não pelo que eu fiz ou pelo que você fez. Então qual era o erro que estava combatendo essa sola? A ideia de que as obras e a observância da lei eram necessárias para a salvação. A igreja estava pregoando isso. Olha, você tem que fazer obras de caridade, você tem que dar esmolas, você tem que ajudar os pobres, você tem que cumprir os rituais da igreja, cumprir tudo isso para que você possa se tornar merecedor da salvação. Quem aqui entende que por mais que você se esforce para ser uma pessoa boa, em algum momento nós pecamos? Seja através de pensamentos, de ações, de reações, de julgamentos, ou mesmo de omissão. Então os reformadores se opuseram à doutrina católica que sugeria que a justificação poderia ser alcançada através de obras, indulgências e o cumprimento dos sacramentos. Qual era a base bíblica para esse argumento dos reformadores? Está lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé. Mediante o que, queridos? A fé. Não está dizendo justificado, pois, mediante os sacramentos, mediante as obras, mediante as contribuições. Está dizendo justificados, pois, mediante a fé. A fé em quem? A fé em Cristo, a fé na obra de Cristo na cruz, na obra vicária, na obra salvadora. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que estabelece a nossa paz? Nós éramos inimigos, nós éramos filhos da ira, como diz Efésios capítulo 2, todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os filhos da desobediência, segundo o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida em Cristo. E pela graça, vai dizer o texto, nós somos salvos, mediante a fé. E diz o texto muito claro, isso não vem de vós, isso não depende de vocês, nem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue naquele dia e diga para o outro, olha, eu sou melhor do que você porque eu fiz mais obras.
Olha, eu sou merecedor da salvação e você não é, porque eu me esforcei, eu dei muitas esmolas, eu cumpri todos os sacramentos e você não. Não existe a meritocracia quando se trata de salvação, queridos. Terceira sola gratia, somente a graça. Então, essa sola dizia que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia. Qual era o erro que esta sola estava combatendo? O ensino de que a salvação poderia ser adquirida ou merecida através de ações humanas. Os reformadores criticavam a ideia de que a cooperação humana ou a participação em rituais poderia contribuir para a salvação. Então, nem somos justificados e nem somos salvos pela realização de obras ou cumprimento de sacramentos religiosos. Mas somos salvos pela graça, mediante a fé. Em quarto lugar, queridos, nós temos solo Christus, somente Cristo como mediador entre Deus e os homens. E que somente em Cristo nós encontramos salvação. As próprias palavras de Jesus deixam isso muito claro, não é verdade? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que não existe outro caminho, que não existe outro mediador. Qual era o erro que essa solo Christus, estava combatendo? Que os santos e o Papa poderiam fazer mediação entre nós e Deus. Como que se nós precisássemos de outro mediador, porque a mediação que Cristo faz não é suficiente. Mas essa prática estava sendo contestada pelos reformadores, que invocavam os santos, as pessoas que já morreram, e a autoridade do Papa como intermediários entre nós e Deus. Mas olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 e o verso 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então o que acontecia, queridos? Um dos títulos que o líder da Igreja Católica recebe é aquele de supremo ou sumo vigário, ou pontífice, né? O sumo pontífice. O que é um pontífice? É aquele que constrói pontes. Então, essa doutrina católica que era combatida aqui pelos reformadores, dizia que esses líderes, ou as pessoas que morreram, elas se tornavam como uma ponte que dava o acesso do pecador até a presença de Deus, que fazia a ligação entre Deus e o homem. Mas Jesus é o único que morreu por nós. E a palavra de Deus vai falar que Ele, ninguém mais. Se você for ler todo o ensino apostólico, você vai encontrar que Ele está sentado à direita do Pai e vive a interceder por nós. Quem é o mediador? Quem está intercedendo por mim e por você? Com todo respeito a Maria, mãe de Jesus, a mulher piedosa que foi, uma inspiração, um exemplo de mulher de Deus a ser seguido, mas ela não ocupa esse lugar de intercessora, como tem sido colocada por um ensino errado da Igreja Católica. Ela não é intercessora, ela não faz essa ponte. Não há nenhum lugar da Bíblia que diga que Maria está intercedendo por mim ou por você. Talvez se alguma pessoa da Igreja Católica está ouvindo essa mensagem, ouvir, vai se sentir chocado, ofendido. Por favor, não se ofenda. Eu não estou aqui de nenhuma forma desrespeitando a pessoa da Maria,
a mulher piedosa que ela foi. Mas eu estou simplesmente trazendo um ensino que não existe nenhuma base bíblica e teológica em nenhum lugar. Você pode consultar a sua Bíblia que você tem em casa. Qualquer lugar se mostra que Maria, depois de passar dessa vida, ela está intercedendo por nós. Só Jesus que intercede por nós. Tampouco a Bíblia diz que Paulo, que foi um grande apóstolo, um homem de Deus, está intercedendo por nós. A Bíblia também não fala que Pedro, que é considerado o primeiro Papa pela Igreja Católica, está intercedendo por nós. Ou que João, o apóstolo do amor, está intercedendo por nós. Ou que Estevão, o primeiro mártir, está intercedendo por nós. Não existe isso. Sabe quando que Estevão intercedeu por alguém? Quando ele estava vivo. No momento do seu martírio, quando ele estava sendo apedrejado, ele de fato fez uma intercessão a Deus em favor daqueles algozes, dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. Mas depois que ele morreu, que ele adormeceu, não existe nenhum ensino bíblico que uma pessoa que morreu pode interceder por nós, porque não existe contato entre nós. Na parábola do rico e do Lázaro, o próprio Abraão, né, fala ali para o Lázaro, para o homem rico que estava em tormento, dizendo: olha, existe um abismo que nos separa. Então, queridos, essa era uma doutrina errada. O único pontífice que existe é Jesus Cristo, o único mediador, o único intercessor. Você não precisa, alguém já disse assim: pede à mãe que o filho ouve. Não, nós não precisamos pedir à mãe. O ensino que Jesus nos traz na palavra é assim: olha, e tudo quanto pedirdes ao Pai, em nome do apóstolo Pedro. É assim que está escrito? Não, em tudo quanto pedirdes ao Pai, em nome de João. É assim que está escrito? E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Esse é o ensino bíblico, essa é a doutrina. A gente não precisa distorcer. Daí, quando se levantavam os reformadores e diziam: olha, esse ensino aqui de pedir aos santos, a intercessão, a Maria, isso aqui está errado, não está escrito na Bíblia. Aí o que a liderança da igreja usava como argumento? Não, mas o padre declarou na bula do concílio tal, no ano tal, que ela ouve sim, que ela responde a palavra, e como o Papa é infalível, então você tem que crer e fazer isso. E além disso também a tradição da Igreja Católica diz: então você tem que confiar que a tradição é infalível e tem que fazer isso. E as pessoas, na sua inocência, na sua sinceridade, acreditavam e começavam a praticar aquilo. Mas o Senhor disse que Ele não divide a glória dEle com ninguém, queridos. E aí a gente vai exatamente para a quinta sola, que é: só lhe deu glória, a Deus somente seja dada a glória. E não a seres humanos, não a santos, nem tampouco a instituições. Qual era o erro que essa sola combatia? O culto aos santos e a glorificação de líderes e de tradições da igreja. Então, eles se opunham à veneração que era feita aos santos e à exaltação de figuras da igreja que eram vistas como coparticipantes da obra da salvação. Então, a igreja pregoava o seguinte: olha, quem salva de fato é Jesus, mas com a ajuda de Maria. Portanto, você tem que se devotar a Maria, você precisa orar a Maria, você precisa honrar e venerar a Maria, porque ela é aquela que intercede por você e te ajuda. Se não for ela, vai ficar difícil a salvação. Então, torna a obra de Jesus Cristo como insuficiente. É como dizer: olha, Jesus não basta, eu preciso de algo mais. E esse algo mais se apresentava na forma da intercessão de santos, na palavra do Papa, ou nas minhas obras, naquilo que eu fizesse. Ou seja, a obra de Jesus era insuficiente.
Então eles se levantaram e usaram o texto de Romanos 11:36, dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Os católicos vão dizer: não, mas nós não adoramos imagem, que é a palavra latina latria. Nós não adoramos, nós veneramos. Ou seja, nós somente respeitamos e honramos as pessoas que morreram e que deram um bom testemunho. Mas a palavra de Deus vai dizer assim: não farás diante de ti imagem de escultura alguma, nem do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem na terra, nem embaixo da terra. E diz assim: não te prostrarás diante delas. E o que nós vemos a prática comumente seguida por muitos fiéis são as pessoas se ajoelhando, venerando, são as pessoas falando, se dirigindo àquela imagem, fazendo votos, fazendo oferendas, fazendo promessas, fazendo pactos. E isso era um ensino errado. O Senhor nunca nos pediu isso. Jesus falou, como o Marco bem lembrou aqui no início do culto, no momento do louvor: ao teu Deus somente adorarás, e somente a Ele darás culto. Eu não vou me prostrar diante de ninguém, querido, só diante do Senhor. Em adoração eu só me prostro diante do Senhor. Ele é o único digno de ser reverenciado, louvado e adorado. Eu não vou consultar qualquer pessoa que, por melhor que tenha sido a sua vida aqui na terra, já não está mais conosco, porque essa prática também, a palavra de Deus condena, dizendo que nós não devemos consultar os mortos. O profeta Jeremias, ele denuncia isso, dizendo: porventura alguém consultará os mortos em favor dos vivos? Por acaso vocês não deveriam consultar a Deus? Então isso acaba sendo uma prática, muitas vezes, semelhante a que as pessoas que participam do espiritismo fazem, porque elas creem que podem invocar alguém que já morreu e ter contato com aquela pessoa. De certa forma, a igreja está fazendo a mesma coisa. E aí a igreja vai dizer: não, mas essas são pessoas especiais, porque foram reconhecidas pela tradição da igreja, foram canonizadas, se tornaram santos, e no momento que eles se tornaram santos, eles, portanto, são aptos para ouvir o que você está pedindo, interceder em seu favor e te dar uma dádiva, uma bênção, um milagre, você alcançar alguma coisa boa. A Bíblia diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem de onde, queridos? Vem do Pai das luzes, vem do nosso Deus. Jesus falou: se pedirdes alguma coisa em meu nome, e tudo quanto pedirdes, peçam a Deus. Paulo vai escrever dizendo assim: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, pelas súplicas e com ações de graça. Ele não falou: olha, façam conhecidas as vossas necessidades a São João, a São Pedro. Não, ele falou a Deus. Então, queridos, essas 5 solas vieram para isso. Como eu disse para vocês, o Martinho Lutero e os demais reformadores nunca quiseram romper com a igreja católica, nem queriam ser excomungados. O que eles pretendiam era alertar a igreja contra os grotescos desvios doutrinários que tinham ali penetrado a sã doutrina da igreja, né? Mas a reação da liderança foi de quê? Foi de prendê-los, de excomungá-los, de condená-los. Mas tudo que eles queriam era trazer a igreja para o ensino correto. Então, queridos, a palavra, eu queria mostrar aí para vocês João 8,32, um versículo tão conhecido, né? O que diz? Se vocês permanecerem na minha palavra, são palavras de Jesus. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quantos aqui querem ser discípulos de Cristo?
Então, a condição para ser discípulo é permanecer no ensino que o Senhor Jesus nos transmitiu. E aí ele vai dizer, e aí vocês vão conhecer a verdade. E a verdade os libertará. De quê? De todo e qualquer engano. A palavra de Deus fala dos bereanos, que eles checavam a pregação que estava sendo feita para ver se estava confirmando com as Escrituras. Se nós não conhecemos a verdade, queridos, nós podemos ser enganados por um argumento muito bem elaborado, por uma oratória sofisticada de alguém, que traz um ensinamento sutil que não está na Bíblia. É assim que nascem as heresias, é assim que nascem as corrupções do ensino da palavra de Deus. Então, aquele movimento em 1500, nos anos ali 1500, foi algo que mudou a estrutura do cristianismo no mundo. E por causa da obstinação da liderança católica diante daquele apelo dos reformadores, eles acabaram saindo da igreja e outras igrejas nasceram, né? A igreja luterana e a igreja anglicana e tantas outras igrejas foram nascendo, a igreja presbiteriana lá na Escócia, foram nascendo como resultado dessa reforma, dessas pessoas que disseram, bom, se a igreja não permite que seja ensinada a verdade, essa doutrina, nós vamos ensinar a outras pessoas o que de fato a palavra de Deus nos mostra. E aí nasceram as outras igrejas, e entre esses grupos, né, que foram expandindo por toda a Europa, chegou também a nós aqui na América do Sul, e hoje nós pertencemos a esse grupo que se chama não apenas igreja evangélica, porque evangelho significa a boa nova, mas somos chamados de protestante porque nós protestamos contra esse erro. Esses erros aqui que as 5 solas denunciavam, continuam sendo praticados, continuam sendo apregoados na Igreja Católica, e nós continuamos posicionados contra esse ensino. Tem muitas coisas na Igreja Católica, muitos ensinos que são bons, muitos princípios que são bons e importantes, mas a gente não pode, em detrimento das coisas que são boas, permitir os ensinos errados entrarem e desviarem as pessoas da fé genuína e, sobretudo, da vontade de Deus. Então, por isso que nós protestamos e chamamos. Se um dia você encontrar alguma pessoa da Igreja Católica que for conversar com você, nós não precisamos agredir nem tratar mal, nós precisamos simplesmente expor a palavra. Dizer, olha aqui, o que a palavra de Deus fala sobre a veneração aos santos, a Maria? O que a palavra de Deus fala sobre purgatório? O que a palavra de Deus fala sobre indulgências? O que a palavra de Deus fala sobre a salvação pelas obras, pelo esforço humano? O que a palavra de Deus fala sobre a quem deve ser dada a glória? O que a palavra de Deus fala sobre justificação pela fé, salvação pela graça? E agora você conhece. E é essa doutrina, queridos, que nós pregamos nessa igreja que você congrega. Então, eu achei importante que a gente trouxesse esse ensino e essa lembrança, porque na semana que vem se celebra esses 507 anos da Igreja da Reforma Protestante contra o ensino errado da Igreja Católica, e nós precisamos perseverar ensinando aquilo que é correto. Amém? Amém. Talvez você nunca tinha ouvido sobre esse ensino, e eu encorajo você, leia, pesquise, estude ao longo dessa semana, assista, tem vídeo, tem um filme da história do Martinho Lutero, muito bonito. Se você procurar aí na Netflix, né, Lutero, você vai encontrar a história, o que aconteceu, quão difícil foi para ele, como ele foi perseguido, teve que fugir, se esconder, muitas coisas tremendas que esses homens que foram heróis e que perseveraram para que a gente tivesse o ensino correto da palavra de Deus. Amém? Você louva a Deus por essa história? Amém. Agora, o fato de Lutero, Zwinglio, John Knox, William Tyndale, né, John Huss, todos esses homens terem lutado pela fé cristã, nenhum deles hoje está vivo, né, são mais de 500 anos, não vai fazer com que agora eu me volte para eles e peça que eles intercedam por mim, ou me abençoem, façam algum milagre, de forma nenhuma. Nós nos alegramos com o que eles fizeram, reconhecemos o que eles fizeram,
mas nós não comunicamos com eles, não fazemos nenhuma oração a eles, nem buscamos a intercessão deles. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé e nós orarmos ao Senhor. Primeiro, uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão porque homens se levantaram com coragem e lutaram para que a sã doutrina pudesse ser mantida, a doutrina apostólica. Mas nós também podemos orar e nos comprometer diante do Senhor a continuar protestando contra o erro, não somente contra aqueles que estão sendo praticados, mas contra outros que quiserem vir entrar na igreja e corromper a sã doutrina. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por aquilo que aprendemos, pela lembrança desse movimento histórico fundamental, que foi um divisor de águas, que trouxe de volta à igreja a sã doutrina, Senhor, que levou homens corajosos, tementes a Deus, aos lugares mais distantes com a mensagem da fé genuína da palavra de Deus, do ensino genuíno da palavra, a doutrina apostólica deixada pelo Senhor Jesus aos seus apóstolos para que a igreja do Senhor fosse estabelecida mediante a verdade da Tua palavra. Senhor, nós nos alegramos, Te louvamos por cada um daqueles homens, pela coragem deles. Pai, Te louvamos porque o Teu Espírito moveu aquele movimento e hoje nós somos fruto, Pai, daquilo que aconteceu, e nós também nos comprometemos nessa manhã a permanecer protestando contra toda e qualquer ideologia, engano que vá contra a palavra de Deus. Nós reafirmamos o compromisso nessa manhã de declarar que a Tua palavra é a verdade. Senhor, que a nossa fé, a nossa confiança está baseada no que a Tua palavra ensina e que a Tua palavra é infalível, não a tradição de homens ou qualquer figura de liderança em qualquer contexto religioso, Senhor. Não há homens infalíveis, somente o Senhor Jesus foi aquele que não houve pecado nele, e a Ele nós damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.